Olá, vim testar desempenho Luigi Mansion no Xiaomi Redmi Note 8 versão 64GB. Esse jogo é muito especial. Esse jogo roda a partir do Snapdragon da linha 400, tendo 64 bits de arquitetura, vai conseguir rodar. Jogo foi rodado na resolução HD HD2 HD3, resolução padrão, não é feia. Gameplay se inicia no HD, que seria resolução 2x, emulador que utiliza é Hiroshika, bem otimizado. Para não ficar algo repetido de eu ficar falando que tal celular não roda Epic, vou contar pouco da história do game, e comentarei partes importantes. Não vai ser uma gameplay completa, vou jogar um pouco e até derrotar um chefão. Jogo é bastante curto, em umas 2 você zera. Eu mesmo já estou perto de zerar esse game, estou em umas das missões finais, que é capturar os 50 fantasmas. Mas jogo, apesar de ser curto, tem enredo de chamar a atenção. Não foi à toa que foi um dos mais vendidos do GameCube, sendo um título de lançamento e o primeiro jogo da franquia Mario a ser lançado para o console. Foi lançado em 2001 no Japão e na América do Norte, e em 2002 em regiões PAL e no Brasil. É o segundo jogo da franquia Mario que tem Luigi como personagem principal em vez de Mario, sendo o primeiro Mario is Missing. Neste jogo em diante, Luigi tem o mesmo comportamento que teve nos desenhos da Dick. Luigi's Mansion foi relativamente bem recebido pelos críticos, apesar de ser criticado por sua curta duração. O jogo vendeu mais de 2,5 milhões de cópias e é o quinto jogo de GameCube mais vendido nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros jogos a ser relançado como um título Player's Choice no console. Em 2013, foi lançada uma sequência para o Nintendo 3DS, intitulada Luigi's Mansion: Dark Moon. Em março de 2018 foi anunciado via Nintendo Direct um remake de Luigi's Mansion para o Nintendo 3DS a ser lançado. No mesmo ano, seu enredo Luigi se destaca do seu irmão e protagoniza, finalmente, um título da Nintendo. O título centra-se na missão de Luigi para resolver os mistérios de uma mansão assombrada com o objetivo de encontrar o seu irmão Mario, que está perdido algures lá dentro. Olha a mentalidade dessa fantasma. Você tenta sugar ela, quando não consegue ela lhe ignora, e continua a arrumar o cabelo, sendo que ela já partiu dessa para melhor KSKS. Aproveitando a oportunidade, vou contar teoria muito famosa que esse jogo nos propôs. Tudo acontece quando Luigi atende um telefone localizado em uma sala. No exato momento ele não pode usar sua lâmpada. No instante, relâmpagos que fazem parte do jogo fazem a luz, porém a sombra de Luigi está levitada. E nessa sombra dizem que Luigi estaria se asfixiando com as mãos no pescoço. Primeiro que dá para ver claramente as mãos dele ao lado do corpo, então ele apenas está de pé, mas porque a sombra está fora do chão em uma posição diferente do Luigi, sendo que ele só está no telefone. Provavelmente, a sombra está fora do chão porque antes de atender o telefone, ele passa sobre uma viga de madeira no chão, que faz seu corpo dar uma subida. Então a sombra é daquele momento, mas não dá para saber o motivo da sombra estar de uma maneira diferente. É possível aquela não é a mão dele do lado do corpo, na sombra, e sim aquele tubo que sai do aspirador nas costas dele. Ou então foi um simples erro do programador que colocou a sombra errada naquele momento. Vou contar umas curiosidades do Luigi Mansion 5, não é um GameCube. De início, a ideia para Luigi's Mansion NGC foi concebida com o Nintendo 64 em mente. O conceito do jogo era ocorrer em várias salas diferentes, ao estilo das dungeons de The Legend of Zelda. Desde o início, a equipe de desenvolvimento queria que o local fosse uma casa enorme que, no começo, parecia uma casa ninja ao estilo japonês. Após alguns testes, o cenário foi reformulado para se parecer com uma casa de bonecas, já que o jogador sempre olhava através de uma das paredes para ver o resto do cômodo. À medida que a iluminação do jogo era desenvolvida, a equipe se concentrou na escuridão e nas sombras do ambiente, o que transformou a casa de bonecas em uma mansão mal assombrada. Mario seria, inicialmente, o protagonista desse jogo, mas com a mudança no tema, Luigi foi o escolhido, pois a equipe queria um personagem covarde e o Encanador Vermelho era mais conhecido por ser corajoso. Os fantasmas do jogo foram criados para se distinguirem do resto dos fantasmas da série Mario, ou seja, os Bowls.
A equipe também considerou não usar nenhum personagem do resto da franquia, além do próprio Mario e de Luigi, para que o jogo não parecesse ser apenas outro título padrão da série. Apesar dessa decisão, eles ainda usaram alguns rostos conhecidos, como Bowser, os Toads e o King Boo, que era apenas um Boo gigante na época. Como o desenvolvimento de Luigi's Mansion ocorreu paralelamente ao desenvolvimento do Nintendo GameCube, a equipe do jogo teve a oportunidade de fazer recomendações para aumentar os recursos do console. Entre esses pedidos, estava a iluminação dinâmica, algo que a equipe queria desde o início do projeto, e que acabou sendo adicionado ao chip gráfico do console cúbico. Trabalhar com o Nintendo GameCube em vez do Nintendo 64 economizou muito tempo que poderia ter sido gasto superando os obstáculos técnicos do console de 64 bits. Vocês já chegaram a olhar bem para a capa do primeiro game da série? Notaram algo de familiar naquele Luigi apavorado com as duas mãos no rosto? Bem, podemos tirar uma grande referência de duas obras-primas da pintura e de Hollywood. Alguém chuta um palpite para edificarmos esse item? É possível associar a pose do encanador verde à clássica da pintura O Grito, 1893, do pintor norueguês Edvard Munch. A segunda e tão famosa referência é o cartaz do filme Esqueceram de Mim, 1990, clássico da sessão da tarde protagonizado por Macaulay Culkin. Depois disso é difícil não associar a capa ao cartaz do filme, não é mesmo? KSKKS esse bebê e demoníaco, olha esse kit kkkk, mas gosto bastante do sistema de batalha desse game, usar itens do cenário e utiliza eles contra inimigos. Aconselho VCS a jogarem esse jogo, e muito bom, tem continuação de 3DS que talvez eu teste aqui no canal. Aqui está na resolução 3x sem gravar tela, roda muito bem, mas quando está gravando fica meio lagado. Aqui está na resolução 4x, mas talvez gravador não pegue a qualidade, mais roda gravando perde muito FPS no X2. Você poderá jogar e gravar de boa, acima disso gravar não, só jogar que vai rodar bem. Qualquer dúvida me conte no PV sobre emulação. Próximo jogo será Japcha Adventure do PS2. Não sei como vai rodar, já que o desempenho desse emulador está horrível. Obrigado pela atenção e assistir até aqui. Até a próxima. Obrigado.